Efésios 4, versículo 7, nós lemos assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, amém? Nós estamos vivendo dias muito complicados. As pessoas estão perdendo a sua capacidade de pensar, de refletir. As pessoas são induzidas ao erro e insistem no erro. Para você ter ideia, hoje de manhã, quem passou por Vargem Pequena encontrou um monte de jovens voltando da rave, sentado na calçada, sentado no chão. Mas na cabeça deles, eles estão curtindo a vida. Na cabeça deles, eles estão avançando. Tem um monte de gente que está aí vivendo uma vida desregrada, bebida, droga, noitada. Eles estão achando que estão por cima da carne seca, que os idiotas estão na igreja no culto, mas que os espertos estão lá se drogando, se embebedando, fazendo sexo com todo mundo, com homem, com mulher, com o que pintar, e está tudo certo. Uma filosofia hedonista, uma filosofia completamente deturpada que tomou o nosso país. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente não consegue acreditar em quase ninguém. É tanta mentira, é tanta sem vergonhice, é tanta gente falando que defende a justiça, mas que fere a lei. É tanta gente falando em democracia e agindo como ditador. É tanta maldade que vem entranhando a nação e dominando e perseguindo pessoas, que a gente fala, cara, que país é esse? Um homem se explodiu em frente ao STF essa semana. Ele deve ter problemas emocionais, ele deve ter dificuldades, mas uma coisa eu te afirmo, ele estava decepcionado com o país dele. Ele estava decepcionado, ele estava falando, pô, cara, eu já sou problemático, eu já tenho meus problemas, eu já sou emocionalmente instável, ainda num país desse. E aí ele vai como se fosse explodir alguém, na verdade ele foi para se explodir. É uma pena, é uma vida. É uma vida.
No meio disso tudo, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que você tem feito para mudar isso? Sim, porque a maioria de nós não entendeu ainda que todos nós temos um chamado. E um chamado que não é chamado teórico, não é chamado quando quer. A maioria das pessoas vive a filosofia do fazer se der. Mas o que a Bíblia diz é que cada um de nós tem um chamado para servir. E se você não cumprir o seu chamado de servir na obra de Deus, você está fracassando e você vai pagar por isso. Você vai responder por isso. Porque quando você não faz alguma coisa que você pode fazer, alguém não foi afetado pela sua ação. É um casamento que vai ser desfeito, é um jovem que vai continuar perdido, é uma pessoa que vai para o inferno, é uma pessoa que não vai conhecer o céu, é um destino eterno na vida de alguém. Por quê? Porque você não fez o que podia. E a maioria das pessoas na igreja está numa situação confortável. Vem, ouve uma palavra, ouve um louvor, participa do que a igreja oferece, no buffet de coisas que a igreja oferece, mas não se oferece para que a igreja possa fazer alguma coisa a mais. E esse texto é um texto que fala sobre isso. E no versículo 11, nós lemos assim, no versículo 11: e ele designou alguns apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, que na igreja você tem 5 grandes ministérios: o apostólico, a visão, o apostólico, que é a força de envio da igreja para novas ações, novas obras missionárias; o profeta, aquele que traz o recado de Deus ao povo; o mestre, a área do ensino; o evangelista, que multiplica a vontade de ganhar vidas para Jesus na igreja; e o pastor, que é quem pastoreia, cuida de cada pessoa, de cada coração. Esses 5 ofícios, esses 5 ministérios, toda a igreja precisa ter. Mas por que precisa disso? Para fazer só isso? Não. Precisa desses 5 para, olha o que diz o versículo 12. O versículo 12 vai dizer assim, olha só: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a igreja recebe 5 ministérios centrais para fazer com que cada pessoa entenda o seu ministério, e cada um faça a sua parte, e cada um dê a sua contribuição para que o mundo melhore, para que Deus seja louvado em cada coração, para que haja salvação, transformação. Meus queridos, nós precisamos conhecer esse princípio. Por quê? Porque cada um aqui é autorresponsável pela sua vida diante de Deus. No Velho Testamento, o sacerdote matava um animal e derramava o sangue sobre o altar, pedindo a Deus que perdoasse os pecados do povo. Agora não tem mais isso não. Agora o sacrifício já foi feito na cruz. O Cordeiro de Deus já morreu, meu filho. O sangue foi derramado. Agora você tem acesso a Deus. Agora você fala com Deus, você chora com Deus, você reclama com Deus, você grita com Deus, você se abre com Deus. Ele ouve a sua voz e Ele responde a você. E você não tem desculpa. Você não vai falar, não, que o pastor Josué, não vai botar na minha conta. Você tem acesso a Deus. Você é sacerdote. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você é o cara.
O Roberto Carlos fez a música em sua homenagem. Esse cara sou eu. Você tem que assumir o seu papel. Quando eu estava no início do meu ministério, eu queria fazer tudo. Eu vou visitar, eu vou aconselhar, casamento é comigo, problema de menino é comigo, problema de menino é comigo, problema do papagaio, fala comigo. Sabe o que aconteceu comigo? Ia acontecer o que aconteceu com muitos pastores: depressão, desespero, cansaço, estafa, burnout. Por quê? Porque ninguém dá conta de cuidar bem de uma multidão. Nós somos quase 17 mil membros aqui na sede. Como que nós vamos cuidar bem dessas pessoas se cada um aqui não fizer a sua parte? Nós precisamos que cada um aqui assuma o seu papel. E aí a pergunta que surge é: por que muitos não têm servido a Deus? O que tem impedido você de servir a Deus? O texto nos mostra alguns motivos. Primeiro, o mundo moderno impõe prioridades que não são as que Deus definiu. O mundo moderno impõe prioridades que não são as que Deus definiu. Quando eu era pequeno, lá em Marechal Hermes, ali, Copacabana, Ipanema, Marechal. Está rindo de quê? Né? Ali em Marechal, quando eu estava lá no início da minha infância, eu não conhecia uma pessoa que já tinha ido aos Estados Unidos. A minha infância era assim. Eu não conhecia uma pessoa, não tinha um. Aí eu fui morar na Ilha do Governador. Meu pai foi pastorear lá. Cheguei lá, o pessoal que trabalhava em companhia aérea morava lá na ilha. Então, Transbrasil, VASP, Varig, Panam, lembra disso? Teve uma época boa de aviação no Brasil, né? Teve uma época boa. Então, muitas companhias brasileiras. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, conheci gente que ia para a Califórnia, que ia para Copenhague, que ia para Manchester, que ia para... Rapaz, eu falei, nossa! Aí o cara me mostrava assim: poxa, isso aqui é um refrigerante lá de Paris. Isso aqui é um docinho que eu trouxe da Itália. Eu achava maravilhoso, era um outro mundo. Mas hoje, com as redes sociais, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe tudo de bom que o mundo oferece. Todo mundo sabe as comidas toda boa, os carros todo bom, os lugares todo bonito, as roupas toda de marca. Todo mundo sabe. E sabe o que aconteceu com a gente? A gente começou a olhar para essas coisas como uma prioridade. O problema não é ter uma roupa legal. O problema não é você ter uma casa legal. O problema não é você ter um carro legal. Não é esse o problema. O problema é quando essa passa a ser a sua prioridade. Porque se essas coisas forem a sua prioridade, Deus já ficou em segundo plano. As coisas de Deus já ficaram em segundo plano. Então o que acontece? Você vai se doar para os seus objetivos. E o reino de Deus vai ficar de lado. Se der, eu faço. O que der, eu faço. Quando der, eu faço. Mas olha o que diz o versículo 12. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Com o fim de separar os santos. Presta atenção, a palavra aqui é santo. Quer dizer o quê? Santo significa separado. Sabe o que o texto está dizendo? Que você é separado de Deus. Quando Deus olha o mundo, quem não foi alcançado pela sua salvação, quem não foi alcançado pela sua redenção, quem não foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, quem não foi transformado pelo poder do sacrifício de Jesus na cruz, essa pessoa, ela é de um jeito lá. Você é separado.
Você é exclusividade de Deus, você é alvo de Deus, você é um filho de Deus, você é importante para Deus, você tem garantias com Deus e também tem responsabilidades com Deus. Você é separado, você não é igual a todo mundo, você não é igual a aquela galera que fica indo atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nenhum problema de ganhar dinheiro, o problema é fazer disso sua prioridade. Se Jesus estivesse aqui hoje, talvez perguntasse: vem cá, por que você não foi no Vida Vitoriosa? Ah, por quê? Não foi prioridade. Por que você não faz os cursos da Uniatitude? Uma plataforma que nós temos com um curso maravilhoso, que você faz em casa, a hora que você quiser. Tudo no online. Por que você não faz? Porque você não priorizou. Por que você não vem no Atitude Vision? Que é um encontro, uma vez por mês, numa segunda-feira, em que o pastor Josué dá um treinamento sobre a visão da igreja. Porque você não priorizou. Porque para você não é prioridade. Por quê? Porque outras coisas são mais prioritárias do que a visão da igreja para você. Então, nós temos que entender que o problema não é que é sábado, ou é segunda, ou é domingo, não. O problema é que não priorizamos. E temos que mudar isso. Temos que rever isso. A filosofia não pode ser farei o que der, não. Farei além do que posso. É para Deus, Ele é o teu Senhor, Ele mandou o seu filho morrer numa cruz por você, Ele ama você, Ele tem paixão por você. Quando você está numa situação difícil, quando você está num leito de dor, quando suas forças não são suficientes, quem que você lembra? Fala a verdade. Na hora que você fala, meu dinheiro agora não dá, meu poder agora não dá, meu talento agora não dá, de quem que você lembra? Fala a verdade. Você fala: Deus, por favor, me socorre aí, me ajuda aí. Mas quantas vezes Deus te socorreu, Deus te abençoou, sabe o que você fez depois? Negligência. Sabe o que você fez depois? Nada. Depois você virou peixe, só nada. Deus quer contar contigo. Você é um filho amado. Deus espera que você seja uma bênção. Deus conta com você para salvar o mundo, para transformar a cidade. Você conhece alguém que conhece o bandido. Você conhece alguém que conhece o corrupto. Você conhece alguém que conhece o cara que está fazendo besteira. Você conhece alguém que está batendo na esposa. Você conhece alguém. Você pode ajudar a mudar essa cidade. Segundo lugar, por que muitos não têm servido a Deus? Por uma visão centralizadora da liderança da igreja. Às vezes, o problema não é só seu. Às vezes, o problema é de nós que estamos liderando, os líderes da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz, no versículo 12, o seguinte: com o fim de preparar o santo para o ministério. Mas às vezes o líder de célula faz tudo e não divide a carga para ir treinando. Às vezes alguém da recepção não treina mais gente. Às vezes alguém do Ministério de Família não treina mais gente. Alguém do Kids não treina mais gente. Nós precisamos formar pessoas para mais gente servir a Deus. Nós temos que capacitar os santos para o cumprimento do ministério deles. Quando uma pessoa fala assim: se eu não fizer vai ficar mal feito, então eu vou fazer tudo. Não, você deixa ser mal feito, mas você deixa alguém tentar, e você vai lá e ajuda a consertar. Sabe por quê? Porque ninguém é bom de primeira. Ninguém prega bem de primeira, ninguém canta bem de primeira, ninguém opera bem de primeira, ninguém bate pênalti bem de primeira, ninguém faz prédio bom de primeira. A gente tem que treinar, a gente tem que aprender. Então aqui na igreja, você que trabalha numa área da igreja, você tem que ser o quê? Um promotor de novas pessoas para liderar.
um promotor de capacitação para as pessoas. Você tem que fazer as pessoas entenderem que elas podem mais, que elas podem chegar mais longe, que elas podem ir mais alto, que elas podem fazer para Deus aquilo que elas nunca imaginaram. Nós temos que ajudar as pessoas a crescer, a crescer. Você precisa entender esse princípio. Você precisa entender que se você não for um capacitador, as pessoas não vão cumprir o chamado delas. Elas não vão cumprir o que Deus espera delas. Ah, pastor, mas se não fizer bem feito, não fizer bem feito, ele tenta de novo, até fazer. Quem está entendendo? Eu me lembro com muita clareza no início do meu ministério, que todo mundo falava assim para mim: ah, pastor, tem que ser com o senhor. Não, só pode ser o senhor. E eu, mané, acreditava. E se toda visita, todo aconselhamento for feito por mim, uma coisa ficou clara: você quer que eu morra, muito obrigado. Você só pode querer que eu morra, porque não tem a menor condição de uma pessoa fazer tudo que tem que ser feito por tanta gente. Nenhum pastor cuida bem de uma igreja de 100 pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi pessoa sem estudo, sem cultura, sem nem ensino fundamental, com uma palavra de sabedoria, com um discernimento espiritual sobre situações que na hora você não tem dúvida, só pode ser o Espírito Santo. Às vezes nós queremos definir de onde vai vir o nosso milagre. Nós queremos definir quem que vai nos ajudar, quem que vai nos orientar. Ei, o teu milagre, o teu conselho pode vir de quem você não espera, porque o Espírito Santo te ama e vai mandar a informação que você precisa. Quem busca o Senhor vai responder, e às vezes através de um improvável. Quantas vezes eu vi aqui na igreja uma pessoa, ela mal escreve, ela mal lê, mas pensa numa pessoa de oração, pensa numa pessoa íntima de Deus. Quando abre a boca, amigo, é Deus. Então, você nem sabe o que Deus pode fazer através de você. Deus pode pegar suas fraquezas, suas limitações e jogar fora e te potencializar de uma maneira que você nunca imaginou, porque se você estiver cumprindo o chamado de Deus, vai dar certo. Mas em terceiro lugar, porque muita gente não está servindo a Deus? Ignorância sobre o propósito pessoal. O versículo 12 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Olha o que o texto diz: para a obra do ministério, é para trabalhar, é para ralar, é para se esforçar, é para a obra do ministério. Os pastores, os profetas, o apóstolo, todos vão capacitar os santos para trabalhar. Mas muitas pessoas não estão trabalhando. Por quê? Porque elas desconhecem qual é o chamado de Deus na vida delas, aonde eu vou servir. Talvez você diga: pastor, eu quero achar um ministério aqui na igreja para servir, mas não sei qual ainda. O que eu faço? Começa a servir no primeiro que achar. Não sabe aonde? Serve em qualquer lugar. Porque aos poucos você vai começar a perceber o prazer de servir, e você vai começar a entender aonde você se encaixa e onde não se encaixa. Quer ver um trabalho fundamental que muita gente não sabia que tinha potencial? Liderar a célula. Algumas pessoas: eu liderar a célula,
Pessoas que nem falam bem, pessoas que nem têm muita habilidade de comunicação, começaram a liderar a célula, mas amaram as pessoas, cuidaram das pessoas. Quando alguém estava doente, ligava: como é que você está? As pessoas se sentiram pastoreadas, e eles se tornaram líderes de células envolventes, e eles marcavam de tempos em tempo, a cada 2 meses no máximo, um evento de colheita que a gente chama, um dia para a gente comer junto, bater papo, um jantar, um leva um frango, outro leva salada, outro leva um arroz especial, junta tudo, todo mundo come junto, depois as sobremesas e tal, e aí ora junto, e canta um louvor antes de comer a sobremesa, e Deus se manifesta ali, e essas pessoas, então, viram que tinham como ser pastores da célula, líderes da célula, sem nunca ter imaginado. Querido, você tem que começar. Você tem que começar. Em Ipatinga, eu tinha pessoas na igreja formadas em ação social. Mas um dia, eu vi uma mulher que era costureira, que estava dando aula de costura para outras mulheres, mulheres mais pobres, para que elas pudessem fazer uma roupinha para a família, para que elas pudessem ter uma fonte de renda, saber botar um botão, fazer uma bainha. E eu vi o coração daquela mulher, e aquilo ali me chamou a atenção. E em vez de colocar alguém com muito preparo, eu coloquei na liderança do Ministério Social da igreja, aquela mulher que não tinha tanto preparo, mas tinha paixão. Sabe o que aconteceu? Teve curso de corte e costura? Teve. Mas daqui a pouco teve de culinária, daqui a pouco teve não sei o que lá, daqui a pouco até de pedreiro tinha curso, ensinando a fazer a parede, assentar piso, assentar revestimento. Então, as pessoas faziam um curso na igreja, e ficava cheio de gente na igreja, sendo abençoado pela igreja, muitos se convertiam, o trabalho explodiu, através de uma mulher, sem muito estudo, sem muita cultura, que tinha um dom. Qual era o dom dela? Costurar. E a costura levou a liderar um ministério social incrível. Ela depois montou um projeto separado, o projeto Ágape. O Elmo conheceu. Um projeto separado, muito bonito, numa comunidade carente. Gente, nós temos que ter paixão. Nós temos que ter entrega, nós temos que fazer o nosso melhor para as coisas de Deus. Deus nos dá tanta coisa, o que nós devolvemos a Ele, não é só o seu dízimo não, meu irmão, é a sua vida, é o seu trabalho, é o seu talento. Ah, pastor, eu não sei por onde começar a servir a Deus. Olha, quer ver uma coisa que é incrível para servir a Deus? Comida. Uma pessoa que cozinha bem, meu Deus do céu, imagina só, uma irmã que ela faz lá um risoto maravilhoso lá e tal, chama o prédio inteiro para comer aquele risoto e tal, e aí ela faz logo 2, ela faz um de carne seca e um de gorgonzola. Eita lasqueira, agora cheguei a salivar. De gorgonzola com pera, olha isso, que maravilha, e tal, e aí o prédio vem comer o risoto e tal, a galera come, repete, parece que o mundo vai acabar, ninguém lembrou da dieta, todo mundo comendo, aí o pessoal fala: ô fulana, como que você cozinha bem, que comida maravilhosa, poxa, por que você teve essa ideia? Olha, deixa. Aí ela fala assim: ah, eu não sei fazer muita coisa, o que eu sei fazer é cozinhar, e eu amo os meus vizinhos, e eu oro por vocês, e eu queria de alguma maneira mostrar o amor de Deus por vocês, e a maneira que eu tive para fazer isso foi cozinhando. E eu queria perguntar se eu posso orar por vocês agora. Tu acha que alguém com a barriga cheia vai falar que não? Tem que ser muito descarado, fala a verdade. O cara com a barriga cheia, comeu aquele risotão maravilhoso e tudo, vai falar assim: não vai orar não, porque eu não gosto de oração. É ruim, hein? Sim ou não? O cara: não, pode orar, pode orar. E ela vai falar: Deus, muito obrigado pelos meus vizinhos, eu sei que o Senhor tem um plano maior na vida deles, eu tenho orado por eles, faz a tua vontade na vida deles, trata os seus filhos, abençoa o casamento deles. E ela ora. Você acha que vai fazer diferença, sim ou não? Mas tudo começou em quê? No risoto.
A gente tem mania de achar que só pode servir a Deus no sacrifício. Não, servir a Deus é ir lá para a faixa de Gaza. Servir a Deus é ir lá para a Ucrânia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você vai unir sua paixão, seu talento, seu hobby com sua obra. Imagina um homem que tentou ser jogador de futebol, não conseguiu, gosta do esporte, aí começou a machucar demais, falou, vou jogar futevôlei. Aí começou, jogar futevôlei, jogando legal futevôlei, tal. Aí ele fala o seguinte, vou começar a dar aula de futevôlei para os meus amigos aqui. E aí ele chama uns amigos para dar aula de futevôlei para os amigos, e ele fala, cara, antes da gente jogar futevôlei, eu quero ler sempre um versículo. Aí ele pega o Manhã com Deus, dá um azar danado não comprar o Manhã com Deus. Aí ele pega o meu devocional e ele fala assim, antes nós vamos ler o devocional do dia. Aí ele lê com o pessoal o devocional do dia e faz uma oração pela galera. Aí depois, vamos lá, vamos começar. Não é legal? Não é legal? Ele está na praia sem camisa, de short, curtindo, beleza, fazendo o que ele gosta e ao mesmo tempo falando do amor de Deus, abençoando as pessoas. Quem está entendendo? Você não precisa estar sofrendo para fazer a obra de Deus. Às vezes vem sofrimento. Teve hora que foi alegre para mim, teve hora que foi sofrido. Faz parte. Mas nós precisamos encaixar a nossa vida num propósito. Mas em último lugar, para terminar, por que muitos não estão servindo a Deus? Porque falta entendimento do amor que devemos ter pela igreja. Olha o que diz o versículo 12, ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Ele fala, nós temos que preparar os santos para eles trabalharem, para a igreja ser melhor. A igreja só vai ser plena se cada um aqui fizer a sua parte. Se cada um aqui contribuir da sua melhor maneira. Se cada um fizer a sua parte, a igreja vai ser a melhor igreja do mundo. Vai ser cada dia melhor, cada dia mais poderosa, cada dia mais conquistadora. Como que nós vamos fazer isso? Nós só vamos fazer isso se cada um de nós amar a igreja. Pastor, eu tenho que amar minha família, amar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, sim? E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se você amar o cabeça e não amar o corpo, tem algum problema aí. Pastor, mas Cristo é perfeito. O corpo de Cristo, a igreja é cheia de gente imperfeita. Pois é mole amar Cristo, né? É mole amar alguém que só te abençoa e que não está fisicamente perto de você, te dando qualquer decepção. Difícil é amar o corpo dele. Difícil é amar as pessoas que são de carne e osso, como você, que erram também, que falam demais às vezes, que não tem sabedoria muitas vezes, que são grosseiros muitas vezes. Você quer amar o perfeito, não sabe amar o imperfeito, mas você também é imperfeito. Então, o amor de Cristo que cai sobre a igreja está sobre gente imperfeita. Ame a igreja dele imperfeita. Quando tudo acabar, meu filho, quando esse negócio que já deu, o seu carro bonitão não vai ficar, sua casa lindona não vai ficar, seu apartamento incrível não vai ficar, suas roupas bonitas não vão ficar, só vai ficar a igreja. Quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja, não vai arrebatar seu patrimônio. Não estou falando contra o seu patrimônio não, só estou falando que mais importante é amar a igreja do que ter patrimônio. E se você não ama a única coisa que é eterna, você está amando o que é temporário.
Um amigo meu, pastor Aloysio Penido, a mamãe dele tem 90 e poucos anos, não sei se está viva ainda, já tem um tempo esse vídeo, mas ela já está com um pouquinho de demência, por causa da idade e tudo. E aí o pastor Luiz foi perguntar para ela: mãe, quantos filhos você tem? Ah, quantos filhos? E ele filmando. E aí ele filmou: mãe, qual é o nome do seu filho mais velho? Meu filho mais velho, filho mais velho. Aí falou: mãe, qual é o meu nome? Aí ela: seu nome. Aí o pastor Luiz falou assim: mãe, quem é Jesus? E ela falou: é o meu Senhor e Salvador. Aí ele falou assim: mãe, você está com Jesus? Para sempre. Mãe, você tem a vida eterna? Sim, porque eu tenho Jesus na minha vida. Você está segura com Ele? Não vai abrir mão dele não? Nunca. Desde o dia que Ele entrou na minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Ela não lembrava do nome dos filhos, mas sabia quem era o seu Salvador. Um dia desse, eu vi um vídeo de eu acho que ele é um rapper americano, eu não sei o nome dele direito. E aí estavam entrevistando ele e falaram: como é que é esse negócio de Jesus? Quando falou de Jesus, ele tirou a touca, num ato de reverência dentro da visão dele. Falou: Jesus é o único motivo para eu estar aqui agora. Jesus é o único que me fez entender que homem que eu era, e o único que me aceitou do jeito que eu era, para me fazer um homem melhor. Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Sem Ele, nada que eu conquiste vale a pena. Jesus é tudo para mim. Eu fiquei vendo aquele depoimento de um homem que experimentou sucesso, dinheiro, mulheres, tudo, mas no poço ele descobriu que a única solução é Jesus. Se nós queremos que as pessoas amem a Jesus, precisamos amar a igreja. Pastor, mas por que eu tenho que trabalhar, servir a igreja? No versículo 15 vai dizer: para que a igreja tenha maturidade. Quando você serve, você ajuda as pessoas a crescer, deixar de ser criancinha na fé, evoluir, deixar de ser mimadinho na fé, evoluir, deixar de ser só frequentador de culto para ser servo aprovado, deixar de ser alguém que só me ouve para ser alguém que prega o que eu preguei aqui 20 vezes, 30 vezes durante a semana e multiplica a glória de Deus e a voz de Deus. Por que você está onde está? Por que você mora onde mora? Por que você tem o dinheiro que tem? Por que você conhece as pessoas que conhece? Porque você é convidado para os lugares que é. Ei, tem propósito de Deus em cada detalhe da sua vida. Só você que não descobriu isso ainda, só você que não entendeu isso ainda, só você que ainda não captou que Deus te deu um raio de influência, de conexões, de verba, de potencial, de talento para você ser um instrumento para a glória dele, porque Ele quer te levar ainda mais longe, Ele quer te fazer ainda maior no reino dele, Ele quer te providenciar a unção e a bênção que você ainda não provou. Que o Espírito Santo de Deus hoje te dê uma visão. Você tem que servir, ou na célula, ou no ministério da igreja. Você
tem que servir. Ou num ministério novo, numa ideia que você teve, unindo seu talento, seus dons, suas paixões, com alguma visão, você tem que servir. Aonde tem um crente em Jesus, tem que ter ali ministério. Tem que ter gente servida e abençoada.